Axé, Saravá, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula a gente vai falar de alguns elementos ritualísticos na Umbanda, tá certo? Na aula presencial, logicamente que eu mostro tudo isso pessoalmente, né? Aqui então a gente vai ter que usar algumas imagens, por ser um modelo EAD, tá certo? E alguns elementos básicos, tá bom? Dentro da religião de Umbanda, que a gente utiliza no terreiro, para que servem, tá? E abaixo também vou deixar em algum lugar nessa página um documento em Word que tem algumas palavras também litúrgicas, que eu não vou estar falando aqui, vai estar junto e vai estar junto também com esses elementos de algum descritivo básico ali desses elementos também. Mas vou estar falando aqui na aulinha para vocês, tá bom? Então a gente começa com a água. Tá? Vocês podem ver aqui a imagem de um copo d'água, né? Uma água. A água é um excelente condutor de energia. Ela pode ser fluidificada, pode ser consagrada, ela pode ser bebida como remédio espiritual, ela pode ser banho, né? A gente transforma em banho. Essa água a gente pode usar como base para amacis. Amacis o que é? A gente está aqui, eu coloquei no texto também, tá bom? Amaci é a maceração de ervas com águas, né? Pode ser água de cachoeira, de mina, de mar, de lago, águas minerais, entendeu? Maceradas com ervas especiais dos orixás e lavada a cabeça dos médiuns. Pode ser processo iniciático dentro do sacerdócio ou simplesmente uma lavagem de cabeça em um rito de Umbanda, tá bom? Então essa água serve de base para muita coisa dentro da Umbanda. A água é importantíssima dentro da Umbanda. Para lavagem, para base de amaci, para banho, para tomar, enfim. Tem 1001 utilidades a água, tá certo? Então utilizamos muita água no terreiro. Vamos passar aqui para a próxima imagem. Aqui a gente tem aqui, ó, o alguidar, né? Esse aqui é o famoso alguidar. Né? Para quem não conhece, é esse vaso, essa espécie de vaso, né? de pote de barro. Ele tem de diversos tamanhos, tem pequeno, médio, grande, super grande, tá certo? Serve para diversas finalidades também, principalmente para oferendas, para se colocar maci dentro, tá? Que é essa maceração de ervas aí com base de água. Nossa, para diversas finalidades. Oferendas de direita, oferendas de esquerda, para colocar alimentos, muitas vezes, que podem ser consumidos também dentro de um rito ou de uma festa, ou de um louvor dentro da Umbanda. Enfim, serve para várias finalidades aí o alguidar, tá bom? Então, para quem não conhecia, esse aqui é o alguidar. Próxima imagem. Aqui, na verdade, é uma imagem que eu trago a simbologia da concentração e da meditação, né? Que apesar de não ser um elemento físico, é um elemento espiritual que a gente precisa e deve ter na Umbanda. Antes, no meio e no final dos trabalhos, tá certo? A gente precisa estar concentrado, meditado, estar com uma paz interior, deixar o ego, deixar os problemas pro lado de fora, lá no profano, e para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, para a gente conseguir manipular todos esses elementos que a gente está falando aqui. Então, a concentração e a meditação é importantíssima, certo? Aqui também é um ato, na verdade, simbólico, tá bom? É um elemento simbólico da religião de Umbanda, que é o ato de bater a cabeça. Mas aqui a gente vê vários outros elementos juntos, né? A gente vê aqui a guia, o colar, que a gente vai estar falando individualmente daqui a pouco. A gente vê aqui a bata feminina, né? A gente vê o pano de cabeça nessa imagem, né? Que é justamente para proteger o ori, proteger a coroa do médium. A gente vê o pano, a estola, né? Ou o pano branco, né? Que também é muito usado na Umbanda. A gente também coloca esse pano lá, no momento de bater a cabeça, a gente tira do pescoço, a gente coloca esse pano no chão e faz o bate-cabeça. A gente bate a cabeça nessa toalha. Nessa toalha branca a gente bate a cabeça, tá certo? Então por isso a importância do uniforme, a importância de ter em mãos os elementos da Umbanda. Né? E aqui a gente tem uma esteira também. Essa esteira a gente usa bastante na Umbanda também, principalmente em dias ritualísticos, nos banhos de amaci, ou para colocar oferendas. Então a gente usa essa esteira aqui para bastante coisas também, tá certo?
E a simbologia do bate-cabeça aqui, que a gente está saudando, na verdade, aos orixás, ao altar, Congá, à curimba, ao sacerdote do terreiro, em sinal de nosso respeito a toda a hierarquia espiritual e material do terreiro, tá certo? Aqui, na verdade, esse copo simboliza as bebidas, né? A gente tem o uso das bebidas na Umbanda. Elas podem ser manipuladas, ou alguns guias até fazem uso mesmo dessa bebida, né? Não de forma exagerada, mas fazem o uso. A bebida, o etílico, ele vem da cana, né? Ele vem de substâncias do álcool. O álcool vem da cana, a cana é uma erva de poder, né? Umbanda é considerada uma erva de poder, coisa que muita gente não sabe o porquê da bebida. Aqui tá a explicação. Requisinho, atenção, requisinho do professor, do Tripoco do Trovão, né? Que muita gente não sabe por quê. Por que se usa bebida? Né? A bebida, na verdade, além de ser um elemento que é utilizado a nosso favor para fazer limpezas, descarregos, um trabalho astral, etérico que as entidades usam para fazer utilizando esse etílico, né? E o etílico ele vem da cana, a cana é uma erva de poder na Umbanda. Através da cana passa por diversos processos, nesses processos a gente tem a água, o ar, o fogo e a terra envolvidos nisso, os 4 elementos naturais mais poderosos do planeta. Tá certo? Então, para isso que serve o etílico dentro da Umbanda, assim como o fumo. O fumo também, além de servir para defumação, esse fumo não é tragado pelas entidades. Se for, é um médium, infelizmente, né, que talvez tenha o vício e acaba tragando no momento ali, e a entidade não traga, a entidade só bafora essa fumaça para continuar a defumação do terreiro. E o fumo, o tabaco, ele é considerado também uma erva de poder na Umbanda. Tá certo? Vamos passar para a próxima. Aqui é o Congá, o altar, né? Peguei um de exemplo. Esse não é o altar do meu terreiro, tá bom? O altar do meu terreiro é outro, mas peguei um de exemplo aqui, né? Então aqui um altar bem umbandista mesmo, com imagens sincréticas, né? Do catolicismo. Não vejo aqui nenhum orixá, não, mas tem entidade aqui, ó, caboclo, né? E várias outras entidades aqui que tem as qualidades dos orixás, que é um altar bem simbólico, bem umbandista, né, para representar aqui o Congá. A gente chama o altar nosso de Congá, tá certo? Aqui é na curimba, né? A curimba, os atabaques, a curimba, os pontos cantados, servem para manter o equilíbrio do trabalho, dá as vozes de comandos para incorporação, desincorporação, abertura de trabalho, final de trabalho, conteúdo de trabalho, elevação ou abaixo da vibração quando está muito elevada, para manter o equilíbrio do trabalho. Então, os pontos cantados, os atabaques, a curimba é de extrema importância na Umbanda, tá certo? Aqui é a defumação, né, o turíbulo, né, um turíbulo aqui, eu peguei até um exemplo aqui que não tem as correntinhas, né, ou as cordinhas, né, mas pode ser aqueles mais incrementados, pode ser de barro, pode ser de metal. Tem gente que faz até com latinha daquele chocolatado, sabe? Não vou fazer propaganda aqui não. Mas tem gente que faz até com aquela latinha, faz os furinhos lá, carvão virgem lá dentro, brasa, ervas e defuma. Defuma com as ervas da Jurema que dá certo. Defumação é bom demais. Defumação tem o valor do seu cheiro, tem o valor dessas ervas que queimam ali e vão eliminando todas as larvas astrais, vão limpando o ambiente, né? Pode ser feito no seu terreiro, pode ser feito na sua casa. A gente tem 2 tipos de defumação que eu gosto de falar sempre nas aulas, que é a defumação de descarrego, que é essa de limpeza, que a gente pega tudo lá, vem defumando do fundo para frente, joga tudo lá para fora, né? E depois tem a defumação lustral, que a gente faz depois de alguns dias, né? Isso para casa, mais para casa, no terreiro a gente sempre faz essa de limpeza, de harmonização, né? Então, mais para casa, a gente faz essas 2 e na segunda vez a gente faz a lustral, que a gente faz ao contrário, a gente traz da frente para o fundo, trazendo as boas energias para o ambiente, tá certo? Então, pode ser um turíbulo incrementado, pode ser um turíbulo simples, e utilizando as ervas de acordo com as indicações dos seus guias, de acordo com a indicação dos seus sacerdotes, porque tem centenas de ervas, eu não vou indicar aqui porque são várias, todas as ervas podem ser usadas, né? A gente tem algumas bases para defumação, mas é melhor que o seu sacerdote ou o seu guia espiritual
lhe aconselho quais as corretas, tá certo? Ou você mesmo pode pegar aquelas indicações de ervas que tem aqui no curso, talvez vai estar mais para frente, nas aulas mais para frente, que eu falo de ervas. Então, eu tenho uma tabela de indicações, e essas indicações vocês podem utilizar e fazer uma miscelânea de ervas aí para o seu caso, tá certo? Essa aqui é a famosa estola, ou a toalha de Umbanda, tá certo? Essa aqui é utilizada por homens e mulheres na Umbanda, a gente utiliza no pescoço, cobrindo nossas guias aqui, usa ela para bater a cabeça, para secar o suor do médium, enfim, para diversas finalidades essa estola aqui, tá certo? É uniforme, tá certo? De Umbanda. Esse é o filá, é o chapéuzinho masculino, né, dos homens aí na Umbanda, a gente chama ele de filá. E ele tem a função de proteger o ori, proteger a coroa do médium nos trabalhos espirituais, também de extrema importância, e muita gente não usa, né? Muita gente acaba não usando, não sei o porquê, mas vai da ritualística da sua casa também, da liturgia, né? Às vezes o terreiro não adere, aí normal, tranquilo, segue o que o sacerdote mandar, mas se o seu terreiro adere, faça uso, porque é de extrema importância, tá bom? O fogo é um elemento que é utilizado na Umbanda. Fogo de isqueiro, fogo de... Desculpa, falei ao contrário. Fogo de fósforo, fogo de isqueiro, fogo de maçarico, fogo do álcool, fogo lá no terreiro. Logicamente tomando todos os cuidados, né? Mas tem algumas linhas que utilizam o fogo. Cigano utiliza fogo, geralmente, nas rodas ciganas, para limpeza, purificação. Esse é o fogo purificador, que é uma simbologia de um orixá que chama orixá Oroiná, mãe Oroiná, né? Ou Egunitá, que tem a simbologia da purificação do fogo no trono da justiça, junto com o pai Xangô. A gente vai falar de orixás mais para frente, fique tranquilo. E os próprios Exus, os guardiões, né? As pombagiras também às vezes utilizam o fogo como simbologia de limpeza no terreiro, dentro de Alguidar ou em pequenos pontos, né? Ali, logicamente, que com toda a orientação dos guias espirituais e do sacerdote, tá certo? As guias escolares, né? A gente utiliza na Umbanda, guias escolares, pulseiras. Esses ornamentos são utilizados para proteção, amparo, limpeza, enfim, para diversas finalidades, para representação de linhas, representação de orixás. Então, são centenas de formatos, modelos, cores, melhor que se use indicado pelos seus próprios guias ou pelo sacerdote do seu terreiro, ou se seu terreiro tem um formato padrão, se o seu terreiro aconselhar, logicamente, tá certo? Mas tem guias de todos os orixás, tem fios de todos os orixás, tem brajás sacerdotais, brajás de direita, brajás de esquerda, enfim, guia de todos os guias, padrões, e tem aqueles que os seus próprios guias mandam fazer, tá certo? Tem uma aula só disso, inclusive eu ensino o tamanho, medida, tudo certinho, tá certo? Aqui a oferenda é outro elemento que a gente usa. Oferenda é importantíssima na Umbanda. Oferenda é um elo de ligação entre nós e o plano espiritual, com os orixás, com os nossos guias. Tem oferendas para todos os orixás, tem oferendas para todos os guias. Tem uma tabela de referência de oferendas que eu vou deixar lá na aula que eu falo de oferendas, essa tabela, tá certo? Então não se preocupe que vai ter lá uma referência, um texto extra lá para vocês verem as oferendas básicas de Umbanda, pelo menos, tá? De todos os orixás e guias. Então, é importantíssimo aqui que é um agrado para o orixá, um agrado para os nossos guias, é uma forma da gente se conectar com eles naqueles momentos, naqueles minutos que ali estamos fazendo esse agrado, né? E logicamente que depois temos que ter a consciência ambiental de recolher tudo aquilo que a natureza não absorve e jogar fora ou levar embora para não danificar o meio ambiente, tá certo? Isso aí eu falo lá na aula de oferendas também, mais detalhadamente. Esses aqui são os famosos otás, tá certo? Otás. São as pedras dos orixás, né? Eu também tenho uma aula só falando disso, fique tranquilo, aqui é só para a gente mostrar os elementos, mas lá na aula de otá eu mostro como que se faz o otá, onde que se deixa, como conservar ele, tá bom? Na aula de consagração você pode consagrar, né? Faz a aula de consagração, que está aqui nesse módulo mesmo, e depois você utiliza lá para consagrar seu otá, sua pedrinha, e guardar ele certinho numa quartinha, do qual eu ensino lá, tá bom?
Aqui é o pano de cabeça, né? É utilizado pelas mulheres na Umbanda. Pano de cabeça também com a mesma finalidade do filar, tá bom? Ele protege o ori, protege a coroa da mulher nos ritos de Umbanda. A pemba é um giz de forma oval, de todas as cores, assim como as velas têm de todas as cores de todos os orixás, né, de todos os guias, as pembas também temos de todas as cores de todos os orixás, de todos os guias. Na falta a gente usa o branco para todos, né, caso não tenha de uma determinada cor, mas é mineral, né, é feito de um mineral e é utilizado, consagrado, abençoado, né, tudo na Umbanda é consagrado, para se fazer os pontos riscados, tá certo? Os pontos riscados ou as mandalas em magia divina também. Né? Então tudo que é riscado, tudo que é desenho, né, tudo que é símbolo dentro da Umbanda é feito com a pemba, tá certo? É usado para fazer afoxé também, o pó de afoxé é utilizado para fazer pó de limpeza, utilizado até em cirurgias espirituais, em terreiros que tem essa prática. Né? Alguns guias costumam raspar esse pó consagrado nas partes que a pessoa tem uma determinada doença e faz a cirurgia espiritual. Isso também a gente se vê com a pemba, certo? Isso aqui é o punhal ponteiro. Alguns terreiros utilizam alguns pontos riscados, feitos em blocos de madeira, quadrados, geralmente com 30 por 30 ou 40 por 40. Caboclo, por exemplo, tem muito esse costume, os caboclos chefes, né, os líderes do terreiro, eles têm esses pontos de firmeza e geralmente eles fixam esse ponteiro, fixam esse punhal nesse ponto para manter a firmeza, como se fosse um assentamento ali, uma força energética daquela entidade que ele guia, né? E várias outras linhas utilizam punhal e ponteiro também para fazer raspagens, limpezas astrais, limpezas etéricas no campo áurico da pessoa, né? Logicamente tem que se tomar um cuidado extra com isso. Ele não tem corte, porém tem ponta, né? Então tem que se tomar muito cuidado para não ocorrer acidentes, mas é uma ferramenta magnífica dentro da Umbanda. Aqui é um exemplo de ponto riscado, tá bom? Não sei de que guia é esse aqui, tá certo? Peguei aleatoriamente na internet só para mostrar para vocês, para quem não conhece, ou nunca viu um ponto, né? Ou quem já viu também. Aqui é um modelo de ponto e do qual o ponto serve para quê, na verdade? Os guias espirituais abrem os pontos justamente para diversas finalidades. Para limpeza, para identificação, para quebra de demanda, enfim, depende muito do trabalho que está acontecendo ali, tá? Mas tem entidades que riscam para identificação e a gente consegue, através da simbologia, né, através desses riscos, desses desenhos, né, muitas vezes a gente consegue decifrar quais energias esse guia está trabalhando, porque esses símbolos, esses riscos aqui, estão ligados também a alguma força de orixá, alguma força divina, né? Então a gente consegue, através dos riscos, muitas vezes estar identificando a simbologia ou o que significa o ponto. E caso isso não aconteça, aí é só perguntando para quem abriu, para quem perguntar para aquela entidade que riscou o ponto, qual é a finalidade ou a simbologia dele, tá certo? Essa aqui é uma quartinha, olha que belezinha, uma quartinha de barro. Essas quartinhas com alça, elas são femininas. Então a gente usa para fazer otás ou para se servir bebidas em oferendas para orixás femininos ou entidades femininas, tá certo? Então essas com alcinha aqui, a de barro serve para todos, né? Mas tem as coloridas também. Então pode seguir aquele padrão de cor dos orixás que a gente vai falar mais para frente, nas aulas mais para frente aí, tá certo? Tem um padrão de cores e a gente pode usar as cores dos orixás também sem problema nenhum, mas a de barro é padrão, serve para todos. Essa aqui é a masculina, quartinha masculina, ela não tem a alça, tá vendo? Mesma finalidade, otás, dá para servir bebidas também em oferendas, né? Então, para orixás ou guias masculinos, tá certo? Aqui é uma roupa, né? Uma roupa branca, típica de Umbanda, masculino. Então, uma bata, né? Uma calça branca, uma bata. Essa bata, repara que ela tem que passar. A cintura tá aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aí, mas a cintura tá aqui. Então, ela tem que passar bastante, né? Do ideal que se passe, né?
bastante da cintura, né? Porque a gente ajoelha muito na Umbanda, a gente agacha, a gente faz movimentos e às vezes fica parecendo o corpo do médium, né? Isso não é legal. Então é ideal que a bata seja comprida, a calça, né, seja na altura da canela também, não seja amarrada no corpo, justa, né? Para não ficar expondo também, que a gente não está na Umbanda para se expor. A gente está para ajudar, para auxiliar, para exercer nosso sagrado, e exercer o sagrado não precisa de exibição, tá certo? Mesma coisa com as mulheres, né? Uma roupa completa aqui de mulher, né? Saia, bata, né, bem grande aqui, tá vendo? Comprida. Geralmente a gente aconselha até no nosso terreiro colocar calça por baixo da saia, uma calça leg, né? Que tampe mesmo, se caso acontecer algum imprevisto, né? Não se exponha o corpo dessa médium. Pano de cabeça, enfim, uma roupa típica aí e dentro dos padrões de Umbanda, tá certo? Aqui é a sineta ou sinete, né, litúrgico que a gente fala, ou sineta litúrgica. Tem uma aula que eu só falo do sinete, então fique tranquilo se você vai ver lá do sinete para que serve, para que não serve, mas na verdade é para ativação de assentamentos e firmezas antes do trabalho. Além de também servir como um sinal, um começo, né, uma iniciação ali dos trabalhos do dia, onde vão se alertar os médios e assistentes que os trabalhos estão iniciando e os assentamentos e as firmezas estão sendo ativados naquele momento, tá certo? As velas, que é um elemento que a gente usa muito na Umbanda, tem de todas as cores. Utilizamos uma regra para cores de orixás, cores de guias, tem um padrãozinho, está todo nas aulas para frente aí, fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Mas na caso da falta de alguma cor, ou o seu terreiro não adere cores, é utilizar a vela branca, que na simbologia vai servir para todo mundo, tá certo? E é isso. Esses são os elementos básicos, coisas que a gente usa quase que todos os trabalhos, e que todos os umbandistas têm que saber, conhecer e saber para que serve. Então essa aulinha quis fazer justamente para isso, para vocês entenderem um pouquinho desses elementos básicos de Umbanda. Se faltou algum, ou se você usa outro aí no seu terreiro, se algum que eu não mostrei aqui, desses elementos básicos, fala para a gente lá no grupo secreto, lá dos alunos, que a gente vai falar sobre ele, vai colocar aqui, vai acrescentar também, tá bom? As palavras que estão no texto de complemento também. Então, se tiver alguma que vocês usam lá no seu terreiro, se a gente não saber, a gente vai pesquisar e vai colocar e vai incluir também, tá certo? Então, muito axé no coração de vocês, espero que tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Axé!